Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Neste vídeo, vamos resolver a questão de número 34 da prova da UFRR. Vem comigo, ó. Roraima terá uma nova atração turística, o teleférico no platô da Serra do Tepequém, alimentados por fios aéreos. Considere um cenário onde um fio longo e reto de alimentação aérea conduz uma corrente elétrica I na direção mostrada na figura. Os engenheiros estão analisando o campo magnético gerado pela corrente em vários pontos ao redor do fio, para garantir a segurança e o funcionamento adequado do teleférico. Considere a representação gráfica a seguir, onde os pontos A, B e C são coplanares e encontram-se em uma distância RA, RB, RC do fio, respectivamente, de forma que RB é menor que RA e RA é menor que RC. Sobre a intensidade e a direção do campo magnético gerado pela corrente elétrica em cada ponto, é correto afirmar que... Bom, para a gente encontrar a solução para este problema, vamos fazer uma breve revisão aqui do que seria o campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre um fio reto e longo. Quando uma corrente elétrica percorre um fio reto muito longo, muito comprido, chamado infinito, esta corrente vai criar ao redor deste fio um campo magnético, ou seja, uma corrente elétrica, ou seja, movimentos de cargas elétricas também são fontes de campos magnéticos. E o sentido do campo magnético gerado por essa corrente elétrica percorrendo este fio vai ser determinado pela regra da mão direita envolvente. Você tem aqui um fio longo, ó, reto, e nele vai ser passado aqui uma corrente I. Nesse caso, a corrente tem uma orientação aqui, ó, indicada na vertical, né? E você vai orientar a cabeça do seu polegar da mão direita no sentido da corrente. Os demais dedos aqui, ó, vão envolver e circular ao redor deste fio. O sentido de circulação dos demais dedos vai te orientar o sentido do campo magnético. Nesse caso, as linhas do campo magnético serão circunferências concêntricas, todas elas têm o mesmo centro, e quem está no centro dessas circunferências em verde é exatamente o fio. Essas circunferências marcam as linhas do campo magnético. Observe que essas linhas estariam circulando assim, ó, nesse sentido, dando uma volta ao redor do fio, ó, completando essa volta aqui, ó, ao redor do fio. Como é que a gente encontra o valor desse campo magnético? Vamos supor que eu queira saber o campo magnético nesse ponto bem aqui, ó. Bom, você vai precisar utilizar esta expressão. O módulo do campo magnético B é dado pelo produto μI, em que μ é uma constante que vai depender das características do meio onde aquele experimento está se passando, I é a intensidade da corrente elétrica dividido por 2πd. Π, aquele número irracional que você já conhece, e D seria essa distância aqui, ó, do ponto onde você quer saber o campo magnético até o fio. Quanto vale essa distância aqui, ó, D? Pronto, isso é o que você vai precisar para encontrar o valor do campo magnético naquele lugar. Observe que a relação entre B e D são inversas, ou seja, quanto maior for a distância do ponto até o fio, menor será o campo magnético naquele lugar onde você está analisando este campo. Beleza? A relação entre esses dois é inverso. Então, observe, distâncias grandes vão apresentar campo magnético de menor intensidade. Beleza? E uma coisa também bem relevante é, como esta representação é tridimensional, é muito relevante que a gente represente isso num plano de uma maneira bem didática. Imagine aqui este plano traçado em cinza e nós vamos analisar o campo magnético em relação a esse plano gerado por essa corrente elétrica aqui, ó. Note um detalhe bem interessante. Nessa região aqui, ó, o campo magnético tem essa orientação. Já nessa outra direção aqui, ó, ele tem essa orientação. Isso mostra pra gente que aqui, nessa região, em relação a esse plano cinza, o campo magnético está saindo do plano e indo em direção ao observador que está na frente do plano. Já aqui, o campo magnético é uma seta que quer furar esta folha em cinza. Então, isso vai ser bem interessante na hora de a gente analisar exatamente os sentidos do campo magnético. Nós dizemos que esse aqui, à esquerda, está saindo do plano, representamos assim, e este outro aqui, à direita, está furando o plano. Aí a gente representa assim, ó.
Então, esse símbolo indica entrando naquele plano de referência e esse outro símbolo indica saindo daquele plano de referência. Agora vamos voltar à questão e encontrar a nossa resposta. Vamos aplicar então a regra da mão direita envolvente nesse fio. Ó. Repare que vou colocar a cabeça do meu polegar da mão direita para cima, porque a corrente é para cima. E aí, ó, girando ao redor do meu polegar, a gente observa que à direita do fio, ou seja, nos pontos A e C, a corrente elétrica vai gerar, naqueles lugares, um campo magnético que está furando, querendo entrar no plano da figura. Então, ó, nos pontos A e C, o nosso campo magnético tem que ser entrando. Então a gente representa assim, ó, com uma bolinha e um X. Já à esquerda do fio, no ponto B, por exemplo, ó, os meus dedos estão saindo do plano, indo em direção ao observador. Então significa dizer que o campo magnético no ponto B é um vetor que está saindo deste plano. Observe que essa representação é muito importante, porque de um lado do fio nós vamos ter um campo no sentido, do outro lado do fio no sentido oposto, porque as linhas de indução magnética precisam dar uma volta ao redor deste fio. Elas passam aqui na frente, no ponto B, atravessam para o outro lado e entram no ponto A, por exemplo. Outro detalhe interessante, né? Vamos destacar aqui, mas deixa eu vir agora aqui para o cantinho, é o fato dele ter dado as distâncias. Essas distâncias dos pontos aqui já são conhecidas. RB é menor que RA, que é menor que RC. Mas nós acabamos de ver que aonde a distância é pequena, o campo é grande. Ou ao contrário, aonde a distância é grande, o campo é pequeno. Observe que a maior distância é a do ponto C. Ó. O ponto C está mais distante do fio. Então, o campo magnético do ponto C é o menor de todos. Depois, viria o campo magnético do ponto A e, por fim, o campo magnético do ponto B. O ponto B, que está mais próximo do fio, tem um raio, uma distância muito pequena, vai ter um campo magnético grande. Assim, então, ó, quando nós vamos olhar aqui para as alternativas, observe, por exemplo, a letra A. O módulo do campo magnético no ponto C é maior do que no ponto B? Falso, né? O do ponto B é maior que o do ponto C. Letra B. O módulo do campo magnético no ponto A é maior que no ponto B? O magnético no ponto A é maior que o do ponto B? Falso. Letra C. O módulo do campo magnético no ponto B é maior que no ponto A? Sim, verdadeiro. E o sentido do campo magnético no ponto C está entrando perpendicularmente ao plano da folha de papel? Sim, ó. No ponto C, o campo magnético de fato está entrando. Assim, então, a resposta correta para essa questão é letra C de casa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Invista na sua educação, esteja sala de exatas.